Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O nome de Gabigol voltou a agitar os bastidores do futebol brasileiro e desta vez o burburinho não é sobre Flamengo ou qualquer outro time do Rio, mas sobre o Corinthians. Fontes próximas ao Cruzeiro, clube onde o atacante atualmente atua, garantem que o dono da equipe começou a sondar possibilidades de negociação e, pasmem, ofereceu Gabigol ao Timão. O cenário vem sendo discutido de maneira intensa nos corredores do clube paulista, que já teria colocado a hipótese sobre a mesa da diretoria para análise, despertando a curiosidade de torcedores e comentaristas esportivos. A situação é delicada, porque Gabigol é um jogador de enorme visibilidade e um histórico de gols que chama a atenção em qualquer campeonato. Mas também carrega uma certa fama de personalidade forte, o que pode gerar discussão sobre adaptação ao estilo de jogo do Corinthians, conhecido por ter uma torcida apaixonada e exigente, capaz de fazer ou quebrar qualquer jogador que chegue com fama e expectativa. Nesse contexto, a movimentação do Cruzeiro é vista como estratégica, uma tentativa de abrir espaço financeiro e ao mesmo tempo gerar repercussão midiática, algo que sempre desperta a atenção em qualquer janela de transferências, principalmente envolvendo nomes de peso como Gabigol, que ainda tem muito a oferecer em campo e fora dele. O rumor sobre Gabigol no Corinthians vem ganhando força à medida que surgem detalhes sobre o interesse do clube paulista em reforçar seu ataque com jogadores de alto impacto. Fontes internas indicam que a diretoria do Timão está analisando cuidadosamente a proposta do Cruzeiro, ponderando custos, salários e principalmente a capacidade de o jogador se encaixar no esquema tático da equipe. Gabigol, conhecido por sua mobilidade, faro de gol e inteligência em campo, poderia trazer um diferencial ofensivo importante, especialmente em partidas decisivas, onde a presença de um artilheiro pode mudar completamente a dinâmica do jogo. No entanto, há debate sobre a necessidade de ajustar o estilo do Corinthians, que muitas vezes aposta em um sistema coletivo de criação para acomodar a presença de um centroavante tão acostumado a receber bolas em profundidade e trabalhar em transições rápidas. Por outro lado, a diretoria e o corpo técnico parecem otimistas, considerando que a chegada de Gabigol poderia não apenas impactar os resultados em campo, mas também movimentar a imagem do clube nas redes sociais, aumentar o engajamento da torcida e gerar um burburinho midiático que se traduz em marketing e visibilidade, algo essencial no futebol moderno, onde cada contratação de peso é um espetáculo à parte. O histórico de Gabigol em momentos decisivos é um dos pontos mais comentados entre analistas e torcedores. Seu faro de gol, capacidade de finalizar de diferentes maneiras e experiência em jogos de pressão fazem dele uma opção muito interessante para o Corinthians, especialmente em competições nacionais e continentais. No entanto, a discussão sobre adaptação envolve mais do que apenas aspectos técnicos. A mentalidade do jogador, a forma como lida com a pressão e a relação com companheiros de elenco são questões que não passam despercebidas. Nos bastidores, comenta-se que o Corinthians estaria disposto a abrir espaço tático para acomodar o atacante, possivelmente ajustando a distribuição de funções dos meias e pontas, garantindo que ele receba a bola em situações favoráveis. Além disso, há um burburinho sobre o impacto que Gabigol teria fora de campo, atraindo mídia, patrocinadores e atenção da torcida, fatores que podem gerar um efeito multiplicador sobre o desempenho da equipe. Entre rumores e especulações, a negociação ainda é cercada de incerteza, mas o simples fato de a diretoria do Cruzeiro ter oferecido o jogador ao Corinthians já provoca discussões acaloradas, palpites de comentaristas e movimentação intensa nas redes sociais, deixando todos ansiosos para ver se essa transferência se concretiza ou permanece apenas como um rumor instigante. Enquanto isso, a torcida do Corinthians não para de comentar sobre a possibilidade de ter Gabigol vestindo a camisa alvinegra. Nas redes sociais, a especulação tomou proporções virais, com torcedores debatendo desde a potencialidade de gols até o impacto no estilo de jogo do time.
O atacante, famoso por suas arrancadas, finalizações precisas e presença constante na área adversária, poderia se tornar uma referência imediata para a equipe. Mas também existe o receio sobre sua adaptação ao modelo corintiano, que prioriza intensidade, marcação e movimentação coletiva. O fato de o Cruzeiro ter feito a oferta diretamente ao Corinthians, segundo rumores, só aumenta a expectativa e o calor das discussões entre torcedores e comentaristas, gerando uma onda de especulação que movimenta não apenas o mercado, mas também a mídia esportiva. Nos bastidores, comenta-se que o Timão avalia não apenas a questão financeira, mas também a química do elenco e a capacidade do técnico de integrar um jogador de personalidade forte sem comprometer o equilíbrio do time, tornando a negociação um verdadeiro quebra-cabeça que mistura técnica, psicologia e estratégia de mercado, algo que sempre desperta interesse e provoca opiniões apaixonadas no mundo do futebol brasileiro. Analistas e ex-jogadores também entraram na roda de rumores, trazendo suas impressões sobre a possível chegada de Gabigol ao Corinthians. Muitos destacam que o atacante possui um instinto goleador que poderia suprir a carência do Timão em momentos decisivos, especialmente em campeonatos como o Brasileirão e a Copa do Brasil, onde gols e presença diária fazem toda a diferença. No entanto, existem alertas sobre o estilo de jogo do Corinthians, que privilegia o coletivo e exige intensa colaboração de todos os jogadores em campo. Algo que poderia ser desafiador para um jogador acostumado a ser referência ofensiva. Ainda assim, o burburinho indica que a diretoria vê potencial de encaixe, considerando ajustes táticos e a possibilidade de contar com a experiência de Gabigol em partidas de alta pressão. O mercado observa atentamente cada movimento, desde reuniões discretas entre clubes até comentários de agentes, criando um clima de expectativa e suspense que é típico dessas janelas de transferências. Para o torcedor, cada rumor se transforma em debate interminável sobre impacto, estilo de jogo e futuro do time, elevando ainda mais a pressão sobre qualquer possível negociação que envolva um jogador de nome tão expressivo. As conversas nos bastidores do Corinthians indicam que a possibilidade de contratar Gabigol não é apenas uma ideia fantasiosa, mas uma análise concreta de mercado. O dono do Cruzeiro, segundo rumores internos, estaria buscando aliviar a folha salarial e, ao mesmo tempo, aproveitar a visibilidade que um jogador de alto impacto como Gabigol pode gerar, oferecendo-o ao clube paulista como oportunidade única. A diretoria corintiana, por sua vez, estaria ponderando os benefícios estratégicos e financeiros, incluindo a capacidade de atrair público para os jogos, aumentar o engajamento nas redes sociais e gerar interesse de patrocinadores. O impacto de Gabigol em campo, é claro, mas o burburinho também destaca que sua presença pode elevar o patamar do time em termos de marketing e imagem pública, criando um efeito multiplicador que vai além das estatísticas de gols e assistências. Nesse cenário, cada reunião, cada contato entre clubes e agentes e cada comentário da mídia alimenta o rumor, tornando a negociação um verdadeiro espetáculo paralelo ao futebol, onde torcedores, jornalistas e analistas aguardam ansiosos por qualquer sinal de definição, mantendo a especulação viva e provocando discussões apaixonadas sobre o que essa contratação poderia significar para o Timão. Rumores recentes sugerem que a negociação pode avançar rapidamente caso as partes encontrem um acordo financeiro adequado. O Corinthians, atento às oportunidades de mercado, estaria analisando cada detalhe do contrato, incluindo salários, premiações e possíveis bônus de desempenho, enquanto o Cruzeiro pressiona para definir a saída do atacante, buscando equilíbrio econômico e exposição midiática. O burburinho indica que Gabigol, se vier, precisará se adaptar rapidamente ao estilo corintiano, compreendendo o ritmo intenso do Brasileirão e a expectativa de uma torcida exigente que cobra resultados imediatos. Além disso, comenta-se sobre a necessidade de ajustes táticos, redistribuição de funções e integração com meias e pontas para garantir que o atacante encontre espaços favoráveis e maximize sua eficiência ofensiva.
A especulação é reforçada por declarações enigmáticas de pessoas próximas aos clubes que deixam pistas sobre interesse mútuo sem confirmar detalhes, mantendo o clima de suspense e alimentando discussões em redes sociais, podcasts e programas esportivos. Cada movimentação, mesmo discreta, é interpretada como sinal de avanço, criando um efeito dominó de rumores que mantém torcedores, jornalistas e analistas em alerta constante, especulando sobre o impacto de Gabigol no Corinthians e a possibilidade de um reforço de peso para o time alvinegro. A imprensa esportiva, por sua vez, não para de repercutir o rumor, trazendo análises sobre como Gabigol poderia mudar o cenário ofensivo do Corinthians. Comentários sobre seu faro de gol, capacidade de decidir partidas e estilo de finalização dominam as redes, enquanto especialistas discutem ajustes táticos necessários para encaixar o atacante no esquema coletivo. O burburinho é intenso, com jornalistas revelando bastidores de reuniões, sondagens e contatos entre clubes, reforçando a ideia de que a negociação não é apenas especulação, mas uma possibilidade real que pode se concretizar em breve. Além disso, há comentários sobre o efeito psicológico da chegada de um jogador tão famoso, capaz de elevar a moral do elenco e aumentar a pressão sobre adversários. A torcida, como sempre, participa ativamente, expressando expectativas, receios e entusiasmo, transformando cada rumor em um debate público vibrante e apaixonado. Nesse contexto, Gabigol não é apenas um jogador em potencial, mas um catalisador de discussão, marketing e estratégia, provando que o futebol brasileiro se move não apenas com gols, mas também com especulações que agitam clubes, mídias e torcedores, criando um espetáculo paralelo ao jogo em campo. Enquanto os rumores sobre Gabigol se intensificam, comenta-se nos bastidores que o atacante está ciente do interesse do Corinthians e que teria se mostrado receptivo à possibilidade de vestir a camisa alvinegra. Fontes próximas ao jogador indicam que ele enxerga no Timão uma oportunidade de se reinventar, atuar em uma equipe tradicional, de grande torcida e visibilidade nacional, e de assumir um papel de protagonista no ataque. A movimentação, segundo especulações, não é apenas sobre números ou salários, mas também sobre o desafio esportivo, já que Gabigol gosta de se envolver em disputas decisivas e de mostrar seu faro de gol em momentos de pressão. Outro lado, há debate sobre a adaptação psicológica e emocional, uma vez que a torcida corintiana é famosa por sua exigência e por acompanhar cada movimento do elenco com intensidade, criando um cenário de alta pressão para qualquer atleta. No entanto, o burburinho indica que a diretoria acredita que a experiência e personalidade de Gabigol, aliadas à sua capacidade técnica, podem ser um trunfo para o time, caso ele consiga se integrar de forma equilibrada ao coletivo, transformando a especulação em uma contratação que poderia alterar a dinâmica do ataque e a imagem do clube de maneira significativa. Nos corredores do Corinthians, a expectativa é de que, caso a negociação avance, ajustes táticos precisem ser feitos para acomodar Gabigol. Fontes internas comentam que o treinador avalia redistribuir funções no meio-campo e nas pontas, garantindo que o atacante receba oportunidades consistentes de finalização, sem comprometer a fluidez coletiva do time. O burburinho sugere que jogadores-chave já foram consultados informalmente sobre como enxergam a chegada de um centroavante de alto impacto e que há otimismo quanto à capacidade de adaptação do elenco. Além disso, analistas apontam que Gabigol poderia atuar em dupla ou trio ofensivo, dependendo do adversário, oferecendo variações estratégicas que o Corinthians nem sempre teve à disposição em temporadas recentes. A especulação também destaca o impacto psicológico, pois a presença de um jogador tão renomado tende a elevar a confiança do grupo, motivar jovens talentos e atrair a atenção da mídia, gerando uma pressão positiva sobre o desempenho coletivo. Assim, a negociação se torna um jogo de xadrez silencioso, onde cada movimento de bastidor é interpretado, discutido e amplificado pelo burburinho que envolve clubes, torcedores e especialistas, mantendo todos atentos a qualquer sinal de avanço.
Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, o mercado esportivo acompanha de perto cada detalhe dessa possível transferência e o burburinho sugere que a oferta do Cruzeiro ao Corinthians inclui uma negociação financeira complexa, com possíveis parcelamentos de valores e bônus atrelados a desempenho do jogador e do clube. Fontes não confirmadas indicam que os clubes buscam encontrar um ponto de equilíbrio entre investimento, risco e retorno, considerando que Gabigol é um jogador de alto custo, mas também com potencial de gerar receita através de marketing, venda de camisas e aumento de público em jogos decisivos. Ao mesmo tempo, o Timão avalia a oportunidade de reforçar o ataque sem comprometer o orçamento, ponderando cada cláusula e exigência do atleta, que já demonstrou interesse em desafios esportivos significativos. O burburinho reforça que a negociação é vista como estratégica para ambos os clubes, com o Cruzeiro tentando capitalizar e o Corinthians buscando um impacto imediato, dentro e fora de campo. Toda essa movimentação mantém jornalistas e comentaristas atentos, transformando a especulação em uma narrativa envolvente que mistura esporte, marketing e pressão de torcida, consolidando o Gabigol como o epicentro de discussões apaixonadas no futebol brasileiro, mesmo antes de qualquer confirmação oficial. Torcedores corintianos se dividem nas redes sociais entre entusiasmo e preocupação, alimentando o burburinho que envolve a possível chegada de Gabigol. Muitos exaltam o faro de gol do atacante, seu histórico de decisões em jogos importantes e a capacidade de criar momentos de destaque individual que podem desequilibrar partidas equilibradas. Por outro lado, há quem tema que a personalidade forte de Gabigol possa gerar conflitos ou dificultar a integração com o elenco, especialmente em um time que preza por coletivo e disciplina tática. A discussão se intensifica quando especialistas lembram da exigência da torcida corintiana, que não hesita em criticar ou pressionar jogadores que não correspondem à expectativa imediata. Apesar disso, o burburinho indica que a diretoria está confiante na possibilidade de equilibrar a chegada do atacante com a harmonia do grupo, buscando criar um ambiente em que Gabigol possa se destacar sem comprometer o estilo de jogo. Cada comentário, cada especulação e cada análise de bastidor transforma a negociação em uma narrativa contínua, onde o interesse de torcedores, mídia e agentes se entrelaça, mantendo a expectativa viva e o suspense sobre o que realmente pode acontecer nos próximos dias ou semanas. Entre jornalistas e analistas, a especulação ganha contornos quase cinematográficos, com detalhes sobre reuniões, conversas discretas e sondagens que alimentam o rumor de Gabigol no Corinthians. Fontes indicam que contatos informais entre clubes e agentes já teriam acontecido, mas ainda sem formalização, criando um clima de suspense e expectativa que movimenta a mídia esportiva de maneira intensa. Analistas discutem o impacto do atacante na velocidade de transição do time, na ocupação de espaços na área e na capacidade de concluir jogadas com eficiência, ressaltando que seu estilo agressivo e oportunista pode gerar desequilíbrios favoráveis em confrontos decisivos. Ao mesmo tempo, há alerta para possíveis desafios na integração com meias e pontas, exigindo ajustes táticos e entrosamento rápido. O burburinho indica que o Corinthians estaria disposto a adaptar certas estratégias para acomodar Gabigol, garantindo que ele possa produzir o máximo em campo. A narrativa criada por rumores, análises e especulações transforma a simples possibilidade de contratação em um verdadeiro espetáculo de antecipação, capaz de gerar debate, engajamento e expectativa entre torcedores, imprensa e especialistas, mantendo a transferência como tema central das discussões esportivas. Enquanto a negociação ainda não é oficial, fontes internas do Corinthians sugerem que o clube trabalha com planos de contingência caso a chegada de Gabigol se concretize. O burburinho aponta que ajustes no elenco, no estilo de jogo e na comunicação interna já estão sendo discutidos, visando garantir integração rápida e minimização de impactos negativos.
Além disso, analistas destacam que a chegada de um atacante de alto perfil poderia criar novas dinâmicas de ataque, com Gabigol explorando espaços entre zagueiros e buscando finalizações rápidas, algo que o time nem sempre conseguiu maximizar em temporadas anteriores. A especulação também envolve a questão de marketing, já que a presença do jogador pode impulsionar vendas de camisas, bilheteria e engajamento digital, criando efeitos multiplicadores importantes para o clube. Cada rumor, cada pista e cada comentário de bastidor alimenta a narrativa, mantendo jornalistas, torcedores e especialistas atentos a qualquer avanço, transformando o possível acerto em um fenômeno de expectativa, discussão e análise que vai muito além do campo, tornando o Gabigol o centro de um verdadeiro burburinho esportivo nacional. Os rumores sobre Gabigol no Corinthians também geram comparações com atacantes históricos do clube, despertando debates sobre capacidade de decisão, estilo de jogo e impacto em momentos cruciais. Analistas esportivos avaliam que o atacante poderia trazer versatilidade, habilidade em finalizações de diferentes ângulos e faro de gol em áreas de pouca visibilidade, algo que o Timão valorizaria para aumentar a eficiência ofensiva. O burburinho indica que a diretoria está estudando cenários possíveis, incluindo a adaptação de jovens talentos que poderiam se beneficiar da presença de um jogador experiente como o Gabigol, potencializando a capacidade de finalização do time e oferecendo referências técnicas durante treinos e jogos. Além disso, comenta-se sobre a influência psicológica, já que a chegada de um atacante renomado tende a elevar a confiança coletiva, motivar companheiros e gerar pressão positiva sobre adversários. Toda essa especulação alimenta discussões em programas esportivos, podcasts e redes sociais, consolidando o rumor como assunto central e mantendo a expectativa elevada sobre o que pode se concretizar, transformando o Gabigol em figura-chave no cenário corintiano mesmo antes de qualquer anúncio oficial. Por fim, o burburinho sobre Gabigol no Corinthians envolve múltiplos fatores que vão além do campo. Fontes sugerem que a negociação considera aspectos financeiros, táticos, psicológicos e de marketing, refletindo a complexidade de lidar com um jogador de alto perfil. Analistas apontam que a integração bem-sucedida dependeria de ajustes estratégicos no time, redistribuição de funções e entrosamento rápido, enquanto torcedores acompanham cada rumor com intensidade, debatendo possíveis impactos e efeitos sobre o desempenho coletivo. A especulação também destaca o papel do jogador como catalisador de mídia, capaz de gerar engajamento, visibilidade e expectativa, fatores essenciais no futebol moderno. Enquanto o Corinthians estuda a oportunidade e o Cruzeiro pressiona por definição, cada movimento nos bastidores é interpretado, comentado e amplificado, mantendo o suspense sobre a concretização da negociação. Gabigol, nesse cenário, não é apenas um atacante em potencial, mas uma peça central de discussões, rumores e análises que movimentam clubes, mídia e torcida, consolidando a possibilidade de sua chegada ao timão como um fenômeno de expectativa e especulação que promete repercussão intensa caso se torne realidade. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!